NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento. Imobiliária Exata. Especialista em venda de imóveis. E Pós-Uno Chapecó. Escolha ser presencial ou digital. Faça sua inscrição no site. Olá, boa noite. Equipes de resgate de Santa Catarina ajudaram no atendimento de um acidente grave com um ônibus hoje, na BR-376, na divisa de Santa Catarina com Paraná. O Arildo traz as informações atualizadas para a gente. Boa noite, Arildo. Olá, Marina, boa noite a você, boa noite a todos. Das 18 pessoas que precisaram de atendimento médico, 13 já receberam alta. Elas foram levadas a um hospital de Joinville e um pronto atendimento de Garuva. O veículo em que elas estavam era do Umuarama Futsal, o time que viajava para participar da competição Taça Brasil de Futsal em Jaraguá do Sul, aqui no norte catarinense. Infelizmente, 2 pessoas morreram. Segundo a diretoria do time, as vítimas foram Osvaldo Silva, e o coordenador da categoria de base, Paulo Vitor Gonzalez. A colisão aconteceu na altura do quilômetro 667, em Guaratuba, por volta das 8h30 da manhã. Um vídeo flagrou, inclusive, o momento em que o ônibus tomba na rodovia. De acordo com a concessionária que administra o trecho, uma carreta e um carro também se envolveram na batida, mas sem feridos nesses veículos. Até perto do meio-dia, o trecho que liga Santa Catarina ao Paraná, sentido sul, estava totalmente bloqueado e a fila chegou a 17 quilômetros. Uma perícia ainda deve ser feita no local e no ônibus para identificar as causas do acidente. E olha, Marina, esse não foi o único acidente nessa rodovia nessa quinta-feira. 3 horas depois que o ônibus tombou, 10 veículos colidiram na altura do quilômetro 660. Esses veículos se envolveram em um engavetamento, por conta desse primeiro acidente. A Polícia Rodoviária Federal informou que a rodovia já registrava 8 quilômetros de congestionamento por conta do tombamento desse ônibus. A rodovia ficou completamente bloqueada na altura de Tijucas do Sul, no Paraná. A situação foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal por volta das 11h30. Ao menos 7 pessoas ficaram feridas em uma situação grave, O trânsito só foi liberado por volta da 1 da tarde e o congestionamento chegou a 20 quilômetros. Marina. Obrigada, Arildo. Uma mega operação em postos de combustíveis mobilizou diversas forças de segurança no estado. 50 postos foram fiscalizados só hoje. A Letícia Ferrari tem as informações para a gente. Letícia, alguma bomba interditada? Boa noite. Boa noite, Marina. Sim, 5 bombas foram interditadas por medições abaixo do limite, problemas eletrônicos e por vazamentos. Outras 18 foram reprovadas, que é quando os problemas não são tão graves e não afetam os consumidores. Ao todo, hoje foram fiscalizadas 565 bombas em 6 cidades do estado. Aqui em Chapecó, em Itajaí, Joinville, Joaçaba, Florianópolis e Criciúma. A operação, chamada de Petróleo Real, foi realizada aqui em Santa Catarina e em outros estados do Brasil para verificar a qualidade e a validade dos combustíveis, a aferição das bombas de abastecimento, a transparência da composição dos preços aos consumidores e outras possíveis infrações. Aqui no estado, hoje foi o dia D da operação, mas ela já vem acontecendo desde o dia 28 de junho. Ao todo, foram fiscalizadas, então, mais de 2.400 bombas em diversas cidades do estado. Em Pomerode e Blumenau, em 6 bombas foram detectadas possíveis fraudes eletrônicas. Os equipamentos foram lacrados até a realização dos reparos. E os donos foram notificados pelo Inmetro e vão responder a um processo administrativo. Marina. Obrigada, Letícia. Uma mulher foi encontrada morta por uma amiga com sinais de violência dentro de um quarto de hotel em Lages. De acordo com a polícia, a vítima trabalhava como garota de programa e foi ao hotel acompanhada de um homem. Ela chegou a enviar uma mensagem à amiga dizendo que o homem era estranho. Imagens de câmeras de segurança serão usadas para identificar o autor do crime.
O governo do estado encaminhou hoje para a Assembleia Legislativa a proposta de emenda à Constituição e o projeto de lei complementar que tratam da remuneração mínima de R$ 5.000 aos profissionais de carreira do magistério público que têm o ensino superior e da recomposição salarial aos servidores da segurança pública. Depois da tramitação, se aprovada, a proposta deve beneficiar quase 64% do total de servidores que compõem o quadro de professores públicos estaduais. Em relação à segurança pública, as mudanças foram debatidas com 16 entidades representativas da categoria. O investimento do Estado na valorização chegará a 650 milhões de reais em 2022. A seguir, a gente atualiza a situação da pandemia e mostra que a cobertura vacinal contra a Covid em Santa Catarina pode ser maior do que a representada no painel do governo do estado. A cobertura vacinal contra a Covid-19 em Santa Catarina pode ser maior do que a apresentada no painel do governo do estado. É que alguns municípios têm demorado uma semana ou mais para enviar as informações atualizadas, desrespeitando o prazo máximo de 48 horas recomendado pela DIV. Ainda falando dos dados de Itajaí, o município disse que questionou o governo do estado sobre a diferença nos índices apresentados no painel de vacinação e que aguarda um posicionamento. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica e a Regional de Saúde de Itajaí informaram que até agora não receberam esses questionamentos. Santa Catarina recebeu agora há pouco mais de 122 mil doses da vacina da Pfizer e por volta da meia-noite chegam mais de 34 mil doses da Coronavac. Muitos municípios estão no aguardo desse reforço de doses para seguir com a imunização por faixa etária. Vamos conferir. Mais informações sobre o calendário de vacinação no G1 Santa Catarina. Agora a gente atualiza os números da pandemia aqui em Santa Catarina, nossa atualização diária, começando pelos casos ativos. Temos nesse momento 18.039, um leve crescimento em relação a ontem, 17.439. Blumenau é a cidade que mais registra casos ativos neste momento, depois Blumenau e Itajaí. Casos confirmados nas últimas 24 horas, mais 2.988. Recuperados, um número que a gente comemora muito, 2.342 nas últimas 24 horas. O pior índice da pandemia, o número de óbitos, foram mais 46 nas últimas 24 horas. Em relação ao mapa de risco, que é atualizado todo sábado pelo governo do estado, são 12 regiões em situação gravíssimo e 4 em situação grave. Joinville, casos ativos, falei Blumenau anteriormente, né? A seguir, 9 meses depois de ser internado com Covid, um homem recebe alta do hospital. E alunos do EJA se reinventam durante a pandemia e conseguem conquistar o tão sonhado diploma. Nessa época do ano, os incêndios provocados por equipamentos que amenizam o frio se tornam comuns nas cidades mais frias. Mas esses acidentes podem ser evitados com cuidados simples. Uma baleia jubarte enrolada em redes de pesca encalhou morta na Praia do Campeche, em Florianópolis, hoje à tarde. A quantidade de baleias dessa espécie mortas no litoral brasileiro este ano é o maior dos últimos 5 anos. Foram 54 até agora. As baleias jubarte migram para o litoral brasileiro para se reproduzir, mas a principal área de concentração é Abrolhos, no extremo sul da Bahia. Por causa do horário, a necrópsia e o enterro da carcaça serão na manhã desta sexta-feira. Caso você aviste uma baleia com redes de pesca presas ao corpo, ligue para o telefone que aparece aí na sua tela ou entre em contato com a Polícia Militar Ambiental ou o IBAMA. As cenas de pacientes recebendo alta depois de semanas de internação por causa da Covid-19 ficaram comuns durante a pandemia. Mas a que a gente vai ver agora é diferente. Ela aconteceu em Joinville e foi o capítulo final de uma história de 9 meses.
Agora o futebol. Hoje tem catarinense em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro. A Chapecoense, que ainda não venceu e está na zona de rebaixamento, busca a primeira vitória. A partida é logo mais às 9 horas contra o Corinthians na Arena Condá. O tenista joinvilense Pedro Boscardin, de 19 anos, venceu mais uma partida no torneio juvenil de Wimbledon, na Inglaterra. Com o resultado, o jovem se classificou para as oitavas de final. Ele volta à quadra amanhã para a disputa da fase final do torneio. O horário do jogo ainda não foi definido. O atleta é integrante da equipe RS de tênis de Joinville. A pandemia mudou a forma de estudar. Nesse período, muitos entraram em contato pela primeira vez com o ensino remoto e alguns até abandonaram os estudos por não se adaptar. Mas teve quem já tinha perdido tempo demais e não foi o formato que atrapalhou a realização de um sonho. Por hoje é só, uma boa noite para você. Nossa SC faz como ninguém faz. MSC Notícias. Oferecimento. Imobiliária Exata. Especialista em venda de imóveis. E Pós-Uno Chapecó. Escolha ser presencial ou digital. Faça sua inscrição no site.